Então, vamos começar o nosso encontro de hoje. Estamos começando a gravação aqui para quem for assistir depois. A Flávia preparou aqui para nós como fazer um relato de estudo de caso. A gente tem o congresso agora em outubro. Estávamos discutindo se o congresso, só as pessoas que vão participar do congresso que vão poder apresentar o pôster. E a gente está achando que não, que as pessoas vão poder mandar pôster e a gente pode estipular. Então, as pessoas que quiserem apresentar e não forem participar do congresso, eu peço que me procurem e mandem uma mensagem, que aí a gente combina como pode ser feito. Tá bom? Vamos começar, então. Vou pedir para a Flávia se apresentar, contar um pouquinho da experiência acadêmica que você tem, que é tão legal, Flávia. Conta um pouquinho quem você é, treinadora, onde, para o pessoal que for assistir depois. Então, tá. Então, boa noite para todo mundo, né? E para as pessoas também que vão assistir depois. Acredito que alguns já me conheçam, outros não, né? Eu sou Flávia. A minha formação inicial é de enfermagem, eu fui enfermeira por muitos anos e depois passei para psicologia. Atualmente eu sou psicóloga, né? E atuo na clínica. Mas, nesse meio do caminho, o neurofeedback veio e começou a fazer parte, né, do meu cotidiano, e desde 2017 eu trabalho com neurofeedback. Né? Hoje, além de trabalhar na psicologia com neurofeedback também, eu estou fazendo doutorado em neurociências na URGS. Né? Eu sou de Porto Alegre, então o meu doutorado é aqui também, e o meu doutorado vai ser trabalhando com a intervenção em ansiedade, mas aí não vai ser neurofeedback, vai ser com estimulação elétrica transcraniana, né? Mas que tem muitas coisas em comum, né? Então, essa sou eu, né? Eu acho que dá para começar a apresentar, né? Então, a minha ideia, que a gente está conversando, eu e a Mari, é passar um pouquinho do que é uma construção de um estudo de caso, né? Eu vou dar pinceladas, assim, meio que jogar uma sementinha para animar a escrever um estudo de caso para submeter de uma revista, bem como, né, lá adiante, que vai ter o congresso da Brain Trainer, de fazer o pôster e enviar. Né? Ainda mais que não necessariamente, tinha muita gente que não pôde ir, né, e não vai poder ir, então tem essa possibilidade de enviar o pôster. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aqui, né? Então, como a gente faz um relato de caso, né? Ele vai ser uma descrição do que a gente tem, digamos, do cotidiano, vamos falar do neurofeedback e da nossa prática clínica, né? Então, assim, o que a gente está vendo no consultório com aquela intervenção de neurofeedback, com aquele paciente que a gente acha muito interessante, né? Coisas diferentes ou coisas que realmente estão ali evidentes, né? Do resultado do neurofeedback, que a gente quer mostrar. Né, e quer mostrar como é que a gente fez, né, como é que estava aquela pessoa, o que foi feito, quais são os seus resultados. Né? Então, baseado nisso, se faz toda uma linha de raciocínio para explicar, né, e é lógico, essa explicação também é uma argumentação para mostrar o quanto ele é relevante para os outros também, né, e promover, inclusive, o neurofeedback. E aí, assim, para quem gosta, tem o costume de procurar, né, existe protocolos, existem normas, né, para escrita, e que dá para se ver, assim, cada tipo de estudo tem um tipo de um guia, né, e aí, inclusive, acho que dá para ver aqui, né, esse aqui é um guia de como fazer um caso, né, lógico, isso para um estudo maior, né, uma publicação maior, tanto é que as revistas se baseiam nesse checklist, né? Tem que ter todas as coisas. Botei aqui mais para ilustrar, para ver, né, que tem relevância um estudo de caso, que as revistas têm interesse também, né, desde que tenha uma coerência, digamos, do que está se fazendo e por que está se fazendo. E aí a gente tem 3 tipos, né? Um que a gente vai explorar, que vai mostrar assim que um evento, um estudo, né, que ele não tem muito, não foi muito estudado, não foi muito explorado, então o que a gente quer mostrar o que foi feito, né, que é o nosso caso, né, digamos, é a ideia do que a gente vai fazer na nossa prática clínica, né, a gente quer mostrar uma coisa que está ali, né, e que foi visto que melhorou, por exemplo, pegou
uma pessoa com déficit de atenção, ele estava com, né, um mapeamento desse jeito, foi feita uma intervenção, daqui a pouco o mapeamento está assim, quais são as melhoras, e aí a gente vai, né, explorando e vai mostrando o que está acontecendo. Né? O descritivo também, ele é como que aconteceu, né? Assim, como e por que aconteceu. E o explicativo é coisas que levaram a acontecer, né? Por que na cidade tal não aconteceu a gripe aviária, né? Alguma coisa assim, porque na região tal não teve Covid. Então, assim, é para justificar. E aí a gente se vê, né, de alguns protocolos, alguns passos que devem ser feitos para um resumo, para o envio do estudo de caso. Aqui eu vou falar, assim, tanto da linha de uma escrita para um estudo de caso para enviar para uma revista, quanto a ideia do que se bota, o que se faz no pôster, né? Que elas são praticamente é a mesma coisa, só que o que muda é a quantidade, né, de informações que tem que um no outro. Um tem várias páginas, o outro tem só um pôster, né? Então, o que a gente vê? Existem algumas coisas que são quase que obrigatórias. Né? Num título, a gente tem que ter toda a informação. É a primeira coisa que seja o revisor, né, ou quem vai ler a revista, ou no pôster que vai estar caminhando lá e vai olhar, vai ler o título. E o título é, digamos, o encanto. Vai ter que ter todas as informações do que está se fazendo. Né? E aí, além disso, né, o que se faz? Despertou, o que está se fazendo no paciente tal, com tal, né, situação. Né? Então, estudo de intervenção de ansiedade em pacientes, em mulheres com transtorno de ansiedade generalizada. Exemplo, 2 pontos, um estudo de caso. Por quê? A pessoa, quando olha, ela sabe que aquele assunto e que é um estudo de caso. Isso vale tanto para uma revista quanto para o pôster. Né? Então, identificar que estudo que está sendo apresentado. E aí, o que se faz no resumo, né, geralmente, né, para a revista e tanto para submissão de congresso, a gente tem que mandar um resumo. Esses resumos ficam em torno de 200 a 250 palavras, né? Existe conforme a revista, ela já está lá, as normas, mas não foge muito disso. Né? E aí, na revista também, depois da publicação, também tem que, antes de todo o trabalho, tem que botar e publicar junto o resumo. Já no pôster, o resumo foi para submissão para ser aprovado, então ele não vai no pôster. Ele está ali, né? Tu tem que dar um breve resumo, se alguns lugares pedirem, né? Mas vai estar ali nas normas, tem que ser no máximo de 100, 150 palavras. A grande maioria dos congressos, hoje em dia, não pede para colocar no pôster o resumo, mas tem ainda alguns que pedem, então também tem que ver as normas de cada local, mas parte do princípio que no pôster em si não se coloca o resumo. E nesse resumo, o que tem que se botar nessas 200, 250 palavras? Né? É ali que tu vai vender o peixe, né? Seja para enviar um pôster no congresso ou enviar para uma revista para eles verem se é relevante ou não, se eles querem publicar ou não. Então, ali tem que conter, né? Tem que explicar o que é o objetivo de estudo, como é que ele foi feito e qual é o resultado, né, que deu disso tudo. E aí, vamos lá por partes, né? O que é a introdução? É a descrição em si do caso. Geralmente, né, se usa 1, 2 parágrafos, e aí eu vou lembrando da mesma coisa, assim. 1, 2 parágrafos grandes para uma revista, 1, 2 parágrafos pequenos, né, para um pôster. E ali o que a gente tem que fazer? Explicar, né? O que está acontecendo, qual é o problema, qual é a relevância. Na pesquisa a gente sempre diz qual é a pergunta de pesquisa, né? Por que tu está fazendo isso? Em resumo, né? Então, assim, eu quero mostrar, né, por que deu alterações de ondas tal, do protocolo tal, né, e com tal resultado, né? Assim, tá bem amplo, né? Mas explicar o porquê que tu está fazendo isso, né? Escrevendo por escrever, não. Eu quero explicar porque eu quero mostrar o resultado. Quando vai se falando, né, nessa introdução, tu vai sempre basear em estudos, em referências na literatura.
né? Numa revista, a gente coloca mais referências, de preferências atualizadas, mas num pôster se considera que no máximo 5 referências se põe, porque senão tu tem um pouco espaço ali, daqui a pouco tu vai botar um monte de referências, né? Então já existe uma certa regra de botar até 5 referências, que é muito bem aceitável. E ali, de novo, dizendo toda a introdução do que é, né? Sempre vai estar envolvendo alguma, né? Vamos falar assim, mas certa patologia, certo sintoma, então explicar o que está ali, né? E o objetivo dizendo do que se quer se fazer. Para o estudo do caso, o que acontece? Em seguida disso, a gente vai dizer que então vai se passear os dados, né? Explicando, mostrando essa anamnese desse paciente, né? A descrição do caso. E sempre é recomendado que não se coloque iniciais de paciente, né? A identificação, o sigilo é obrigatório, né? Pelo código de ética, né? E assim, vai contar tudo que tem, e todos os fatores, todos os sintomas, todas as coisas que a gente quer mostrar, que a gente sabe que vai mostrar no início e depois vai mostrar no final também. Não é relevante tu mostrar várias coisas que existem, né, lá na introdução, sendo que o resultado do final tu não quer apresentar. Então, nem precisa apresentar na introdução. E o que se utiliza é uma tabela, né, um gráfico, seja o que for, né, que queira, e de 2 a 3 figuras, né? E o que tem que se atentar, geralmente em revista a gente tem que mandar como anexo, né? Então pode mandar num tamanho padrão, que é eles que vão fazer os ajustes de tamanho, e num pôster tem que ver também, fazer o ajuste do tamanho, que depois eu vou falar especificamente na montagem do pôster, para que ele fique harmônico, né? Não fique uma figura enorme e um texto muito pequenininho, né? Então, na introdução que se coloca isso aí. A discussão, que é, digamos, a parte, o recheio do bolo, né? A parte mais importante. Vai se mostrar o que se identificou, né? O que se achou ali, o que tinha antes, o que tinha depois, né? Essas diferenças, né? O ideal até, que sempre se pede, né? Quantos por cento melhorou, se existe, né, um comparativo para que a pessoa que esteja lendo, tá, mudou, não mudou, mas isso é bom ou isso não é bom, né? Mudou, alterou, mas alterou um pouquinho. Então, assim, sempre se buscar esse achado, de preferência vendo com a literatura e dizendo, olha como mudou, tanto quanto fulano de tal disse que também mudaria nesse aspecto, né? Então, vai se responder ao que se falou lá no início, qual era o objetivo desse estudo, né? Então, vai lá e vai dar a resposta porque tu viu, né? Das coisas que estão ali, digamos, pegou as tabelas, né? Vamos pegar as cabeças, né? Pegou as cabeças do início, depois mostrou as cabeças no final e comparou, né? Aquela tabela do questionário, né? No início, os questionários de sintomas depois. Então, tu vai fazer essa comparação. E aí que tu vai explicar o que deu ali, o que teve, né? O que mudou de tudo que se esperava, se mudou tudo ou não, né? E mostrando, e na revista, né? Lógico, a relevância de tudo isso. E na revista existe um item que eles sempre pedem, né? Que as pessoas às vezes não gostam de botar, mas ela é muito importante. Explicar quais são as limitações que se teve do estudo, né? Porque geralmente a gente não quer mostrar a parte que falhou, né? A parte que a gente não conseguiu dar andamento, né? Então, se não, essa parte deixa. Não, é interessante para uma revista dizer que se limitou só a uma pessoa, por exemplo, né? A uma pessoa, mas que se pretende fazer um estudo com o maior número de pessoas, né? O paciente se perdeu muito, o paciente falhou na sequência, assim, coisas que atrapalharam, que poderiam ser muito melhores, mas que atrapalharam. Então, é interessante botar, principalmente na revista. No pôster não tem tanta necessidade, não é levado em consideração tanto isso. E aí, na conclusão, o que a gente vê? Assim, a gente fez todas as comparações, a gente mostrou o que estava no início, o que estava no final, o que modificou, né? Então, assim, que implicação tem na prática clínica, né? Vamos dizer, de um protocolo que foi feito. Tá, a implicação esse protocolo é evidente, né? É eficaz,
para esse tipo de situação. Então, ali vai se dizer, né, da sua relevância. Funcionou, se utiliza, é muito bem utilizado, foi se pensando em fazer e deu certo, né? Você fez uma ideia de fazer um protocolo onde agora vem tantas coisas, né? A TDAH, né? Então, assim, níveis de teta estavam elevadíssimos no início, daqui a pouco foi toda uma modificação, baixou os níveis do mapeamento, né? E se fez essa comparação, onde a gente via na literatura que falavam nisso, mas a gente fez esse caso e botou na nossa prática, e, olha, realmente funcionou, realmente tem relevância, realmente eu vou para esses tipos de casos, é muito interessante e eu, na clínica do dia a dia, eu vou utilizar isso. Né? Então, isso é que se faz, né, do estudo. Por que eu estou apresentando um estudo de caso? Porque eu vi que os resultados são muito interessantes e eu quero participar e eu quero trocar isso com as outras pessoas para que também possam se valer dessas mesmas técnicas, né, de algumas coisas que foram feitas, eu quero mostrar e provar que por A mais B, que está ali no estudo de caso, que deu certo. Mas a ideia é que a conclusão, né, para encerrar digamos, o artigo, encerrar o post, ele tem que ser breve, porque a maior parte importante está na discussão, porque é ali que a gente vai comparar e vai dizer o que achou, o que não viu, a referência com qual literatura e tudo mais. Então, na conclusão, a gente chega e dá, né, como o mesmo nome diz, né, conclui, tá bom? Não é bom? Foi efetivo? Quero continuar? Né? É possível replicar para a comunidade do neurofeedback? Então, assim, e bem breve, né? Sem muito. A gente tem maneira de querer escrever, falar, assim. Não, uma conclusão ela tem que ser muito efetiva, é bem objetivo. Foi bom? Não foi bom? Né? Se segue fazendo? Não se segue fazendo. E aí, né, como eu já tinha comentado até antes, das referências, em revistas, sim, se colocam, né, as referências mais atualizadas, com um grande número, né, e no pôster até 5 referências. Então, assim, para nós, o que é o importante agora, né, que a gente está vendo já o evento e logo, é algumas dicas do pôster. Lógico, existe um modelo, né, então foi enviado, quem participar vai ser dentro daquele modelo para colocar todos os dados. Existem lugares que não, né? Então está valendo para as duas coisas. O que tem que se fazer, né? É interessante assim, um evento hoje tem pôster, né, que vai ser agora presencial, porque a gente está voltando tudo presencial. Ele tem que ser um pôster que fique evidente, né, que tu consiga ver o pôster a 2 metros de altura, de distância, e que o título a 3 metros tu consiga ver. E que quando tu chegar nesse pôster na frente dele e ler, o tempo de leitura, né, de escanear e ler esse pôster tem que ser em 2 minutos. Por quê? Porque geralmente, né, o hall de pôsteres é um do ladinho do outro. Então a pessoa vai indo, olha um, segue, vai dando olhando. Então, assim, é o tempo aceitável e tolerável entre as pessoas para conseguir ver o maior número. Se tu tá lá entre os primeiros pôsteres, tudo bem, a pessoa está animada ou está distraída, né? E se for lá, digamos, demorar muito e se tornar uma coisa cansativa, né? Quando chegar a tua vez, a pessoa não está nem muito disposta, né, a ler detalhadamente, a te premiar, né, no caso também. Então, isso tem que ser é um detalhe, mas é bem interessante. Como se faz, né? O título, ele sempre tem que ser em negrito, com todas as letras maiúsculas e bem centralizado. Logo abaixo, bem abaixo desse título, é o nome dos autores, e se alguém for de alguma instituição, né, também se coloca, e esses nome, instituição, abaixo do título, é menor, de tamanho menor. E são, digamos, o pôster em si, ela tem que estar com a pincelada de todo aquele artigo, todo aquele estudo, com informações bem básicas, bem pontuais e relevantes. Então, assim, tem que ser muito objetivo. Por quê? Porque tu só tem aquele material para botar todas as informações. Então, se perder escrevendo muita coisa, tu não vai conseguir botar tudo o que quer. Né? Outra coisa também, que é
digamos, meio que regra, né? O espaço entre as linhas é de 1,5, tamanho 1,5, e as fontes, sempre que se espera, né, se é mais indicado, né, é a Roma, o Arial e o Verdana, né? E sempre quando for se fazer o pôster, utilizar uma delas, né? E não o título de uma fonte, no outro, o subtítulo de outra, e aí o texto em si outra. Não, se escolheu uma fonte, mantenha essa fonte até o final do pôster. O mesmo vale para artigo, né? Mas aí artigo também tem as suas normas da revista. O tamanho do título, entre 80 e 90, né? E o texto em si, tamanho 40. Se prefere sempre que se faça sempre a escrita do texto do modo justificado. E as cores, né? No caso da Brain Trainer, agora o pôster ele já tem as cores ali, né? Mas quando não tem, se escolher sempre um número definido de cores, e não aquela coisa muito colorida. 2, 3 cores no máximo, né? E se trabalhar com essas cores para também não virar um carnaval e, digamos, chamar atenção o colorido e não o conteúdo. Outra coisa, assim, que é muito importante, né? Se for pegar alguma fonte de figuras que não sejam suas, sempre citar a fonte. E se for suas também, é interessante colocar, né, acervo próprio. Por quê? Porque são as figuras, são as imagens que tu tem, que são tuas mesmo. E o plágio é uma coisa assim que está muito evidente, né? No caso, para a revista, principalmente, porque eles têm softwares que já comparam se tem alguma coisa que foi copiada ou não. Então, é uma infração de ética muito grave, né? Então, mesmo no pôster, quando tu foi buscar a referência de uma literatura e escrever, não copiar aquilo ali. Ler, interpretar e resumir na tua forma, né? E escrever dessa maneira. E o tamanho do... não, isso eu já tinha botado até, repetiu, né? O tamanho do título é de 80 a 90 e o corpo do texto 40. E uma coisa que sempre se pede, né, dentro de um pôster é tentar evitar espaços vazios, né? Porque, assim, tem várias coisas para botar ali, mas se deixar espaços parece que dá uma ideia de desordem, parece que foi se aproveitando e largou e espalhou ali para preencher. Então, ter muito cuidado. Geralmente até o contrário, né? A gente quer botar muita coisa. Opa, né? Acabei não botando aqui. Né? Não quer se botar tantas informações, né? Porque no estudo de caso a gente tem um monte de coisa para botar, então tem que resumir. E uma coisa que sempre quase como uma regra, né? For fazer o pôster, botou todas as informações e não deu tudo, por favor, não reduza o tamanho da letra, reduza o tamanho do texto, né? Então, por isso até do trabalho que dá, porque tem que botar várias informações em poucas palavras, então não tentar se alongar explicando muita coisa. Por isso a objetividade, né, desse trabalho em si, né? Para que fique uma coisa bonita, né, harmônica e chamativa, com que convide a pessoa a olhar o teu trabalho, saber que é um estudo de caso, e olhar e passar, né, daquela escaneada, né, e conseguir ler todo ele de uma maneira harmônica, que não fique aquela coisa gritante. Bom, essa era a ideia que eu tinha de passar, assim, foi que a gente conversou, eram umas pinceladas maiores, né, assim, do que pode ser esse pôster, porque a gente já disse, não sei o que eu vou botar, então, seguindo essas premissas da introdução, né, da discussão e da conclusão nesse formato, né, tá perfeito, né, até o que se considera, assim, um terço de cada coisa quando for colocar, eu estava olhando do pôster, né, entre imagens, tabelas e escrito, porque tu consegue fazer uma coisa harmoniosa. E aí tu consegue botar todas as informações, as figuras, né, que a gente tem no neurofeedback, a gente tem, né, as figuras, tem as tabelas de questionário, tem as figuras das cabeças, né, então, assim, que uma maneira que fique chame a atenção. Eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser conversar depois, em outro momento também, ou aqui também agora, para ver o que se pode fazer, ainda mais que o Congresso está chegando aí logo, logo, então
dá tempo de escrever, né, e seguir nesses modelos para que fique uma coisa legal, né, e gostoso de ler, certo? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é muito obrigada, né, e me coloco à disposição. Sei que foi meio rapidinho, mas eu tenho a mania de falar rapidinho, né, mas me coloco à disposição. Nossa, tá ótimo, Flávia. Nós que te agradecemos. Clareou bastante. Você tem aí aquele modelo que a gente preparou, que eu te mandei? Você consegue mostrar para eles o modelo do Eu acho que pôster? tenho, sim. Não necessariamente tem que ser nesse tamanho. Por exemplo, a introdução aqui ela pode ser um pouquinho maior, seguindo aqueles modelos, né? E eles podem mudar de tamanho dessa proporção, mas que fique ele todo preenchido, o pôster em si ele fique todo completo, né? Lembrando que para não deixar aqueles espaços vazios, né? E aí entrando com o texto. E o ideal aqui, quando tenha, digamos, tanto uma imagem quanto a outra, embaixo fazer explicar o que é, né? Porque quando a pessoa olhar, assim, não, o que é isso aqui? Né? Então, questionário, respostas, né? Então, assim, dizer o que é, né? Pegando aqui, né, por exemplo, mapeamento, né, de pré-intervenção, né, mapeamento antes do momento ou pós, né? Então, assim, sempre dizer, porque a pessoa tem que olhar, ler e saber o que está ali, né? É uma fotografia do quê, certo? E as referências elas até podem ser bem mais pequenininhas. As referências, até uma das coisas que eu acabei não comentando, as referências podem ser em letras menores, né? Por quê? Porque já otimiza até o espaço para colocar mais coisas. Então é isso, eu acho que está, né, seguindo o modelo, né? Depois vai estar lá no site também, né? Já o modelo para completar. E não sei se alguém tem alguma dúvida, mas não, né? Você me perguntou se alguém tem alguma dúvida. E aí vocês veem, assim, uma das coisas que vocês conseguem ver, que no local onde vai ter todos os pôsteres, eles não vão estar concorrendo entre si com o mais colorido, né? Um tem azul, o outro estão todos no mesmo padrão. O que vai chamar a atenção vai ser realmente o chamariz do nome, né? Do título, né? E as imagens que sejam também de acordo. Então, esse é o comecinho, é o nosso primeiro passo, né? Agradeço muito a Flávia que está nos ajudando nisso. Inclusive, a Flávia se prontificou a ajudar as pessoas que estiverem seguras. Ah, eu escrevi, mas eu não sei se está muito legal. Ou se quiser marcar uma hora com a Flávia para ela estruturar junto com vocês, né? Lógico que ela vai cobrar ali um valor. A ideia é que todo mundo escreva, que ninguém tenha medo, que sabe que a gente faça uma coisa junto. Se precisarem de ajuda, estamos à disposição. É bem o que a Carol estava falando ali, que a gente precisa, né, de trabalhos para conquistar o espaço, né? A gente sabe que é bom, a gente sabe que tem um respaldo teórico, mas a gente sempre é bombardeado onde não tem muita coisa, né? Então, assim, vai ter no Brasil, né? Tem coisas fora? Não, a gente tem uma realidade no Brasil, a gente vai ter, né? Quem sabe isso aqui seja uma sementinha, né? De começar com os estudos de caso, todo mundo tem, como eu tinha falado antes, né? Muito mais de um caso interessante, né? E, assim, cada reunião, cada conversa que se faz, a gente começa a comentar dos casos interessantes. Então, por que não botar esse estudo com um respaldo científico, justificando o que tem ali, o que a gente quer fazer, para dar uma base mais sólida, né? E aí poder cada vez mais, e quem sabe juntar vários estudos, né? Que a gente está tentando, né, criar uma ideia e daqui a pouco mais fazer estudos maiores e ainda com um pouco, né, o neurofeedback no Brasil, né, está muito mais consolidado, muito mais reconhecido pelos outros. Por nós, lógico que a gente já tem, né, mas a gente quer que os outros também tenham essa ideia. E é o tipo de pôster que a gente pode apresentar no Congresso da Brain Trainer, lógico, mas a gente pode apresentar em outros congressos.
E a gente sabe que o Brain Behavior, tem vários congressos que valorizam muito coisas sobre neurofeedback. Uma vez eu fiz um resumo de um trabalho meu que eu tinha feito na Unicamp e ganhou um prêmio. Então, assim, se a gente não fizer, a gente não vai ter essa visibilidade. Se a gente fizer, eu tenho certeza que a gente vai ser bem acolhido. Se fizer bonitinho, de acordo com as regras, o pessoal está sedento por saber mais sobre neurofeedback. Eu acho que, como a Carol falou, a gente precisa divulgar, ele está na nossa mão.